Galera, a gente trabalhou sobre o dano, sobre os lesados diretos, sobre os lesados indiretos, e agora a gente tem uma figura muito interessante no nosso ordenamento jurídico para finalizar nossa aula de hoje. Na realidade, essa aula provavelmente eu já vou jogar para a semana que vem, mas vou disponibilizar já agora para vocês, porque existe uma linha lógica no que eu estou falando, que é o nosso dano moral coletivo, ou seja, não é um indivíduo, não é uma pessoa natural, não é uma pessoa física, mas sim a coletividade. Por que a gente tem que tutelar esse tipo de direito? Primeiro que a gente olha com um olhar atento para as nossas vicissitudes do nosso direito privado e a gente verifica e constata que o nosso ordenamento jurídico não apenas protege o caráter patrimonial e extrapatrimonial desses indivíduos, individualmente, né? Mas também a tutela reparatória vai exorbitar essa bipolaridade íncita aos dois últimos séculos e alcança ilícitos patrimoniais mesmo de caráter grupal ou coletivo. Olha que coisa interessante, a gente está mudando os paradigmas do nosso direito civil e agora a gente vai entrar num deles que é muito explorado. Não vou me aprofundar tanto, eu vou falar de responsabilidade por dano ambiental numa aula de maneira específica. Dano referente ao direito do trabalho, provavelmente vocês terão essa matéria lá com o professor Eduardo, mas eu vou dar uma noção geral do dano moral coletivo. Primeiro ponto, passar por uma linha histórica como eu sempre faço. Tá? A temática do nosso dano moral, ela atravessou quatro estágios, né, evolutivos nos últimos 26 anos e a gente consegue enxergar esses estágios de uma maneira muito concreta. Antes da nossa Constituição de 1988, sequer era reconhecido como um modelo jurídico autônomo e portador de uma disciplina particular o dano moral. Então, apenas heróicos e difusos julgados reconheciam ali a incidência do dano extrapatrimonial, cada qual com a sua especificidade tinha uma ligação muito direta com o dano material. Num segundo momento, depois já o advento da nossa Constituição de 1988, o nosso direito à reparação pelo dano moral ele é integrado ali dentro do rol dos nossos direitos fundamentais da pessoa humana, instituindo ali o nosso inciso quinto inciso 10º e o nosso inciso quinto do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, não obstante ele criando ali um status conferido pela Constituição Federal, a doutrina ali hesitante deduziu o nosso dano extrapatrimonial de maneira negativa, associando-se à dor, à mágoa ou depressão do ofendido. Então houve uma diminuição desse dano moral, seu enorme potencial, e condicionava esse dano moral à sua configuração à subjetividade de cada vítima, ou seja, a dor, a mágoa, enfim, questões que a gente já verificou que são ultrapassadas, tá? Um terceiro momento, então a gente já deu os dois primeiros passos e depois no terceiro passo consistiu no refinamento ali do conceito de dano moral e seja por uma conjugação, a violação de direitos da personalidade ou da própria dignidade da pessoa humana, avulta a considerar o dano extrapatrimonial como uma lesão concreta a um interesse existencial merecedor de tutela. Então a gente tem esse terceiro ponto muito recente desse direito existencial merecedor de tutela, que a gente se filia, claro, e a gente tem um quarto ponto, e esse ponto é o que mais interessa para esse vídeo de agora, que para além desses redirecionamento qualitativo já operado nesse terceiro passo, o dano moral ele adquire uma expansão quantitativa, e aqui é muito interessante porque ele não vai agrupar ali não apenas a ofensa à pessoa natural, mas vai alcançar o dano moral reflexo decorrente de lesões causadas a entes queridos. Outro assim passa a tutelar também atributos, objetivos pertencentes, inerentes à credibilidade das pessoas jurídicas abaladas por danos institucionais. E nessa moral, e nessa linha de raciocínio, a gente tem a nossa honra, identidade, nome, imagem, questões que a gente trabalhou no nosso enquadramento ali da pessoa jurídica como legítima para fazer um pedido de tutela, seja na questão inibitória quanto na questão ressarcitória do dano moral, tá? Na regra do que preceitua o artigo 52 do Código Civil. Ocorre também que aqui nesse quarto passo, a gente tem um novo paradigma. Qual que é esse novo paradigma? Que esse direito, esse dano moral, essa possibilidade de pedido ressarcitório, não se limita apenas ao direito privado individual,
conferindo, por exemplo, legitimidade ativa ao sujeito singularmente considerado. Então, desconsidera muitos princípios ali, dos novos paradigmas do nosso direito privado, com efeito que nesses últimos 2 séculos, como eu passei para vocês, o direito privado ele se restringia ao direito do indivíduo, né? Então, mesmo que em tempos mais recentes tenha evoluído, sim, por acolher categorias de interesses existenciais, o grupo e as classes de pessoas não eram sujeitos de direito, mas quanto mais a coletividade. Então, não possuía nenhuma legitimidade para se pleitear algo nesse sentido até recentemente. Tá? Então, mas a gente verifica que, óbvio, o nosso direito civil ele acompanha a nossa sociedade, aliás, às vezes com um retardo absurdo, mas a gente verifica que nossa sociedade de massa, o nosso direito privado ele vai alcançar a esfera social, sim, tá? Então, alcançando a esfera social, em razão de um princípio, que é o nosso princípio da solidariedade. A gente tem o nosso princípio da solidariedade e a gente é guiado por ele. Então, nós transitamos ali do sujeito isolado para o sujeito situado. Situado onde? Em uma determinada coletividade, uma determinada comunidade, que se coloca diante, sim, de bens públicos escassos. Tá? Então, isso vai requerer, na realidade, na vida prática nossa, direitos, tutelas de direitos diferenciados. Tá? Então, existe uma tutela jurídica diferenciada. Enquanto o nosso indivíduo se titulariza ali a sua própria carga de valores, etc., a nossa comunidade possui uma dimensão ética independentemente de suas partes. Tá? Existe uma diferença entre ética e moral, mas também não cabe aqui falar. Se alguém tiver interesse, pergunta lá para mim no WhatsApp. Mas essa comunidade possui valores morais a um patrimônio ideal a receber tutela. Tá? Então, existem esses valores éticos de determinada sociedade, na realidade, eu não falaria valores morais, porque cada sociedade tem valores éticos diferenciados. Tá? Então, aqui no nosso direito brasileiro, a gente tem valores éticos a serem considerados, e em razão desses valores éticos, que, por exemplo, a violação da nossa própria cultura, da nossa comunidade, imaginemos, em seu aspecto imaterial, produz o nosso dano moral coletivo. Então, imagina que a nossa violação da própria cultura de uma determinada comunidade, em seu aspecto imaterial, produz o dano moral coletivo. Então, cuida-se de um interesse, na realidade, de afetos a uma generalidade indeterminada. Então, indeterminada do quê? De sujeitos, claro, porque existe uma coletividade, não existe uma individualização de uma maneira concreta. É bem diferente do que a gente tinha antigamente, o que a gente tem hoje ainda, mas aqui a gente está trabalhando uma espécie diferenciada. Essa titularidade no dano moral coletivo é uma titularidade difusa. O que isso quer dizer? Porque a gente imagina, ao contrário do que se passa no direito privado individual, que não há um vínculo de domínio ou imediatismo entre pessoas e o interesse. Então a gente está diante de uma titularidade difusa. Tá? Então, diante de uma ordem constitucional que se centra no princípio da dignidade da pessoa humana, qualquer dano que é injusto praticado contra a personalidade não mais se relaciona aos aspectos referentes à inerência interna da pessoa, né? Mas também, claro, aos aspectos da própria coletividade, que são aspectos exteriores ao próprio indivíduo. Tá? Então, enquanto os nossos interesses coletivos eles ostentam ali como titular um grupo de pessoas que se reúnem em defesa de objetivos comuns, os interesses difusos correspondem a um conjunto indeterminado impreciso de pessoas não ligadas por qualquer base associativa, mas que se identificam em torno de expectativas comuns de uma melhor qualidade de vida. Então a gente tem a diferença dos nossos interesses coletivos e dos nossos interesses difusos. Tá? Então, superado esse primeiro ponto, a gente também tem que avançar e crer que uma tentativa de conceituar o que seria esse dano moral coletivo. E o nosso professor Nelson Rosenwald, o Cristiano Farias e o Felipe Peixoto Braga Neto, que é sim a doutrina que eu tendo mais a acompanhar nessa disciplina, eles conceituam o dano moral coletivo como o resultado de toda ação ou omissão lesiva significante, prática por qualquer pessoa como um patrimônio da coletividade, considerada esta as gerações presentes e futuras que suportam um sentimento de repulsa por um fato danoso e irreversível, de difícil reparação ou as consequências
históricas. Então a gente tem aqui uma tentativa de conceituação do que seria esse dano moral coletivo e a gente verifica que a nossa ação civil pública, que é o remédio adequado, via de regra, para você tutelar esse dano moral coletivo, será proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas associações civis e determinados órgãos públicos, cada qual com a sua legitimidade autônoma, conforme preceitua o artigo 5º da Lei 7.347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública. Tá? Então, a gente tem também que esse desiderato aqui será a proteção de um bem de natureza coletiva, de cuja lesão resultou danos morais à coletividade. Então, esses membros que são determinados ou não serão sim portadores da possibilidade de ser tutelado um interesse coletivo e isso é muito interessante. Tá? Então, a gente sabe que as nossas cláusulas gerais, seja de licitude, que é o nosso artigo 186, e da própria responsabilidade civil, que é o nosso artigo 927 do Código Civil, possuem um caráter prospectivo. Né? Por quê? Porque eles transcendem as previsões legais e permitem a mais ampla tutela a qualquer forma de interesse jurídico digno de merecimento, mesmo que a incidência desse direito, dessa reparação integral, escape desse binômio clássico, ou seja, ilícito individual, patrimonial, e culmine, sim, por se referirem a um coletivo e um ilícito coletivo e extra patrimonial. Então, esses artigos, 186, 927, permitem, sim, a ampliação dessa discussão para interesses coletivos e extrapatrimoniais. Tá? Então, toda essa discussão que a gente está trabalhando do dano moral coletivo teve origem ali no setor dos danos ambientais. O nosso meio ambiente, também vocês já devem saber disso, detém um valor inestimável à nossa humanidade. Tá? Então, detendo um valor inestimável para a nossa comunidade, para a nossa comunidade, a gente tem que imaginar que vai ser na realidade, um bem coletivo de interesse do povo. Tá? A gente verifica até mesmo uma discussão se é por interesse do indivíduo, do povo ou da própria natureza, mas é uma tutela do interesse coletivo do povo e cuida-se de um bem de uso comum. Então, está até mesmo consagrado na terceira geração dos direitos fundamentais e também está previsto no nosso artigo 225 da Constituição Federal, nosso desenvolvimento sustentável, consubstanciando também os interesses indivisíveis ligados a uma premissa de solidariedade. Mas para não alongar muito o vídeo de hoje, a gente vai trabalhar os danos ambientais no momento oportuno, mas eu só quis trazer a ideia dessa possibilidade de se reparar um dano moral coletivo em decorrência de uma violação ao meio ambiente, né? Mas também a gente tem isso no Código de Defesa do Consumidor, lá no inciso 6º do artigo 6º, da nossa Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que são direitos básicos do consumidor, inciso 6º, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Então, a gente pode exemplificar com uma categoria de consumidores de um bem como decorrente ali, por exemplo, de uma publicidade desleal e, portanto, ilícita. Então, imaginemos assim, milhares de pessoas que adquirem uma determinada marca de carne, de boi, eis que estão expostas ali a uma massiva difusão em meios televisivos e da asepsia de um todo procedimento de marketing, de atividade do abate, corte do produto, quando posteriormente se constata que a comercialização desse produto é defeituosa do dito gênero alimentício, tá? Posto então desprovida de higiene, por exemplo, gerando risco à saúde dos adquirentes e de todos aqueles expostos àquela publicidade. Então a gente teve um caso recente até no Brasil da nossa carne de papelão, que talvez aqui esteja passível totalmente de uma tutela desse direito coletivo em decorrência dessa ofensa aos direitos dos consumidores previstas no nosso inciso 6º do artigo 6º do CDC. Tá? Uma hipótese que é a mais frequente possível em decorrência dessa defesa do consumidor advém das demandas versando sobre a qualidade de produtos e serviços em que busca o ressarcimento pelo defeito. Então, afirma-se que, de fato, são interesses individuais homogêneos quando os titulares desse interesse estiverem reunidos ali pela origem comum do próprio dano, ou seja, quando o comportamento lesivo atingiu todos eles da mesma forma, ainda que a extensão desse prejuízo sofrido será apenas comprovado em fase de liquidação de sentença, que então vai ser verificada ali a extensão diversa para cada um.
A gente não tem muito isso na prática aqui no Brasil e isso é muito triste. A gente está começando a ter isso na prática, mas vamos imaginar uma montadora de veículos que polui de uma maneira enorme, e isso era um motivo de omissão, não era divulgado, não tinha uma publicidade, não publicidade, mas uma transparência disso, e aí é descoberto, vários consumidores ajuizam individualmente ações autônomas, né, referentes a isso, e daí chega lá o Ministério Público ou qualquer um desses legitimados e propõe uma ação nesse sentido para indenizar de forma coletiva, e aí todas essas ações serão suspensas. A gente vai tratar isso também lá quando a gente estiver falando um pouco de direito do consumo. Daí todas essas ações ficarão suspensas até se decidir essa demanda, e aí depois, em fase de liquidação de sentença, você apurará qual que foi a extensão desse dano também. E uma outra forma de concretização desse princípio da dignidade da pessoa humana, se posto dano material, moral, nas relações trabalhistas, como, por exemplo, o respeito à resposta ao trabalho infantil, ao desrespeito de normas de medicina e segurança de trabalho, e também as lesões à honra e integridade psíquica de determinado grupo de empregados, entre outras formas arbitrárias ali do exercício das relações entre empregados e empregadores. Tá? Então, a emergência dessa asserção, ela é percebida assim na tragédia do nosso trabalho escravo, que é, sim, infelizmente, comum no nosso Brasil ainda nos tempos modernos, né? Algo que é extremamente absurdo, mas infelizmente a gente está associado a padrões culturais de uma sociedade que é historicamente patrimonialista e é extremamente complacente com a banalização da vida. Então, em regra, o nosso enredo ainda é o mesmo. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? O empregador vai conduzir os trabalhadores para a área rural e lá eles serão isolados. Eles não podem ir à cidade, eles sim criam inúmeras dívidas, já que o que eles recebem tem de usar para comida, luz, água, e não existe anotação de carteira, qualquer coisa nesse sentido. Enfim, esse indivíduo vai contraindo dívida pela própria subsistência e fica nessa fazenda isolada da cidade por anos. Isso é trabalho escravo. Então, essas condições suburbanas são, sim, trabalho escravo. Condições análogas, dane-se, é trabalho escravo. Tá? Então, a gente verifica várias decisões aí nos tribunais que consideram que a redução desses trabalhadores à condição análoga ao trabalho escravo é fato produtor de danos que extrapassam a órbita individual de cada um dos empregados lesados. Tá? Então, alcançando, sim, valores objetivamente compartilhados por toda a comunidade, como a liberdade, a igualdade, solidariedade e integridade psicofísica. Esses são os nossos valores. Não sei se vocês sabem, mas são. E sendo nossos valores, quando alguém está praticando trabalho escravo, pelo menos nas condições análogas a trabalho escravo, a gente vai ter aqui que, além dessas eventuais ações autônomas produzidas ajuizadas por aqueles indivíduos que sofrerem esse tratamento desumano, o Ministério Público do Trabalho costumeiramente pleiteia a reparação pelo dano moral coletivo, traduzindo essa intolerância, né, da ofensa a toda a sociedade por uma das mais evidentes formas de desrespeito à condição humana, que é a condição análoga à escrava. Tá? Alternativamente, a gente tem que o ofensor poderá sim celebrar o nosso termo de ajustamento de conduta, que é o nosso TAC, que passa a expor um compromisso de não contratar trabalhadores em seus estabelecimentos rurais sem registro em carteira profissional, cumprir as normas de proteção à saúde e segurança do trabalho e colocar em dia, no prazo legal, o salário e as verbas rescisórias, a gente está falando tanto de ressarcimento, mas as verbas rescisórias ali dos seus empregados. Tá? Então, com a nossa difusão majoritária aqui na doutrina, né, acerca da conceituação do dano moral coletivo, como a lesão a interesses valorosos e indivisível, fruídos aí por todos os membros de um grupo ou da coletividade, que normalmente provocam a redução que traz essa paz espiritual ou anímica, né, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontrou apoio, sim, para concretizar um modelo jurídico em variadas hipóteses de lesões, a interesses que não se conciliam com aqueles titularizados pelos lesados diretos. Tá? Então, a gente tem essa modalidade está sendo aplicada cada vez mais pelo nosso STJ, e a gente pode ilustrar isso através de algumas passagens clássicas. Por exemplo, a violação da honra de uma comunidade difusa, seja por raça,
orientação sexual, etnia, deficiência, como programas televisivos ali que ostensivamente discriminam homossexuais pela via das pegadinhas, isso é passível de um dano moral coletivo. A discriminação contra idosos, crianças e adolescentes também é passível de dano moral coletivo. E a interrupção de fornecimento de energia elétrica com transtornos a determinada comunidade também é passível de dano moral coletivo. Gente, eu finalizo a aula de hoje, o vídeo ficou grande novamente, fiz cortado, mas provavelmente esse vídeo do dano moral coletivo será como o tempo da aula que vem, mas eu preferi fazer assim porque daí eu fecho todos os legitimados ativos do nosso dano moral, tá? Então, muito obrigado. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp. Um bom feriado para vocês nesse dia 1º de maio e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.